Então, vamos dar início à homenagem ao escritor Márcio Catunda, que já possui 50 livros publicados. Também é diplomata, e podemos dizer que, como diplomata, voou o mundo em busca da paz, atravessou paisagens e memórias, e agora nos transmite, por meio da escrita, o conteúdo de tudo que viveu. O escritor e diplomata Márcio Catunda constrói a sua arte literária nas trilhas de suas viagens que fez pelo mundo afora. De estilo ora erudito, ora humanista, escava a cultura de países distantes para compor relatos, crônicas, ensaios, contos, poemas e também composições musicais. O Márcio Catunda é cearense, mas ele viaja muito e sempre está por aqui em Brasília. Por isso, eu tive a ideia de homenageá-lo, mas uma homenagem bem merecida. Márcio Catunda é membro da ANE, Associação Nacional de Escritores de Brasília, é membro também do PEN Clube do Livro do Brasil e da Academia de Letras do Brasil, também da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, também é sócio correspondente da União Brasileira de Escritores, UBE, do Rio de Janeiro, e da Associação Profissional de Poetas do Rio de Janeiro. É editor de diversos livros de poesia, de prosa e de outros, como discos musicais, porque o Márcio Catunda também é compositor musical. Por exemplo, eu tenho aqui alguns livros dele, Reverberos, uma linda capa de poema. Livro de poemas, o Reverberos. E tem esse livro aqui também, Palavras Singulares, que pelo que eu analisei aqui é um ensaio. Tenho aqui o Verbo Imaginário, um dos seus livros que é uma antologia poética. Tenho o livro aqui, Flores do Deserto, que é um livro de poemas. E tenho aqui outro livro de poemas, Paris e seus poetas visionários. Então, o Márcio Catunda tem uma vasta obra, brilhante. Então, com ele nós podemos aprender muito. Em seguida, eu vou convidar alguns escritores e leitores para virem aqui para falarem sobre a obra do Márcio Catunda. Obrigada. Também todos aí estão na história, nos anais da ANE, e são fundadores da academia, da primeira academia brasileira, da qual agora o Raul também é membro, e agora temos a Academia de Letras do Brasil, presidida atualmente pelo Marcos Freitas, que é um outro grande poeta que foi aqui hoje. Por quê? E é um agradecimento especial a Lila, a nossa anfitriã. Ela teve essa ideia, inicialmente eu fiquei um pouco tímido, Disse, vamos chamar as pessoas, mas houve uma receptividade também porque ela tem um carisma e o mérito não é a minha pessoa, é a missão do poeta. Eu acredito que aqui estamos representando, todos nós, o escritor, que é o porta-voz do humanismo. Então, o humanismo
são os princípios éticos, espirituais, o dom da profecia, a esperança da utopia que o poeta tem, o fati, que vaticina, que profetiza, né? E que ele recebe do alto, entre, por gentileza, tem uma cadeira aqui. Todos. O meu sonho era conhecer o Vinícius Moraes, até que um dia ele foi a Fortaleza. Aí tive assim, frente a frente. Eu queria ser o próprio Vinícius Moraes, sabe? Aquele homem que, com aquela... Depois o Carlos Drummond, a gente conheci também. Eu isso nessa lista dos grandes nomes que eu citei agora. Carlos Drummond, vamos dar uma salva de palmas para o poeta. Nós precisamos a homenagem ao ambos, está nesse livro aqui, que eu juntamente com alguns escritores, né, que fizemos aqui. Então tem 2 exemplares, é para que eu acho que eu tenho de melhor para dar. Se tem muito valor, não sei, mas para mim custou trabalho e é um trabalho. Então o trabalhador é digno do soldo que ele recebe, que é a atenção dos amigos. Então, a homenagem é a presença de vocês. Muito grato a Eli. Deixa eu ver se tem mais alguma ideia aqui no improviso do... Está pronto, os 2. Eles têm muito a ver com a poesia espiritualista que eu mais prezo, que mais me visita, digamos assim. A poesia vem de Deus, vem do alto, né? A gente não inventou ela. E tem a ver com a poesia do Raul e do Anderson também. E creio que mais amigos aqui, a poesia espiritualista. Esta, religião. Religare, conexão do interior com o exterior. Céu e terra, homem e Deus. Evolução espiritual. Religar os neurônios e recordar. Imantado pelo elixir da iluminação, viajo na memória. Uma estrela me conduzirá ao castelo da redenção. Da constância, disse Sêneca, é o repetir que pacifica e liberta. Remédio para a saúde da alma. Tu és o eu que me faz pensar que sou minha criação. O conhecimento me libertará do labirinto. Pássaro sobrenatural, celebrando a noite, a religião canta. A minha criança está muito pequena, vou trocar de óculos, oftalmologia, não vou mais alugar os ouvidos, né? Medicamente. Respirar. A coluna é um parafuso que cresce. Oxigênio, compaixão pelo corpo. Espreguiçamento. Terra e céu, homem e Deus, levitação. Tem um livro nada rebuscado, é um livro que, do jeito que eu escrevi, saiu, mas é bom tudo que a gente escreve deixar amadurecer, e depois de passar um tempo, quando a gente começa a mexer no texto, passar assim uns 2, 3 anos, o que a gente escreveu naquele ano anterior, vai ver, não tem mais nada a ver outra coisa. Então, de novo, fazer logo. Já esse aqui eu elaborei um pouco mais, Flores do Deserto. Quem não tiver, está aqui o livro. Então, a ideia é essa, distribuir esse livro para vocês. Não precisa... Muito importantes, mas atrás dos títulos existem grandes almas, grandes mônadas. Se for movido por isso, não é poeta, não, é enganação. Então eu pedi a ele que me indicasse um dos seus poemas para que eu pudesse compartilhar com vocês, né? Então é justo que chame celebrações. Por isso eu quis ser a primeira, entendeu? Para poder, eu cheguei primeiro, para que isso pudesse acontecer. Então vamos celebrar ao Senhor Márcio. Celebro a Avenida Atlântica e os vendedores que espalham na calçada coloridas camisas. Celebro o mar sombrio na tarde
cálida de púrpura celebra a consciência, do chão ao céu, e a parábola dos anjos transformados em demônios. Celebra as ovelhas de Abel, e cada minuto constelado na velha treva, lugar de esquecer e recordar. Celebro o próton do universo incriado, eterno e infinito. Ele, há muitos e muitos anos, vamos ver se eu localizo aqui. Tá bem. Pai, tem uma coisa aqui nesse livro pausa aqui que você anda escrevendo livro. Um ensaiozinho, um artigo, né? Sobre Márcio, em busca da plenitude ou da poesia humana e mística de Márcio Catunda. Já pelo título vocês veem que tem algo a ver com o que ele diz e com os poemas dele que foram lidos inicialmente. Então dizia eu, conheço Márcio Catunda há pouco mais de 20 anos. A essa altura, há mais de 30, né? Já tinha mais tempo. Né? Mais tempo talvez. Agora temos 40. Uns 40 já. Podia ser a idade do poeta circunstâncias desse conhecimento. Sou um desnorteado, confesso, no tempo e no espaço. Mas com certeza foram circunstâncias literais. Márcio sempre se me afigurou o típico poeta, não só por fazer versos naturalmente, mas também pelo aspecto mesmo, tranquilo, sem ser conformista, sonhador, sem perda de contato com a realidade. E ainda pelo interesse permanentemente voltado para as coisas do espírito. Vejo que essas palavras poderiam igualmente aplicar-se ao filósofo ou ao místico moderno. E não seria Márcio tudo isso, fosse como fosse, nosso relacionamento não ficou limitado ao de colegas de ofício que se respeitam porque nos tornamos amigos. Amizade e poesia de tal modo entrelaçadas que eu não posso falar do poeta sem refletir o amigo e vice-versa. Só esse comecinho que me pareceu combinar perfeitamente com a explicação do poeta por ele mesmo, no começo de nosso encontro agora. Se eu tenho mais algum tempo, fascina-me de febre alucinante. Cativo estrelas imaginárias na noite da retina. Descubro mortos invisíveis na escuridão. Anseio apenas pelo que os sentidos não apuram, e ando sempre o lado oposto da vida. Às vezes lavo as mãos quando me devia crucificar, e cuspo o veneno das tragédias e furto-me ao pavor dos cadafalsos. Mas vivo sempre o contrário, sempre o distante, sempre o que avança para o que foge, o que confunde razões e aberrações. Mas acontece sempre o que ainda não foi, aquele que escreve versos pelas mãos da morte. Grave, não é? O poeta não é sempre tão grave, mas é sempre tão profundo ou mais. Do contexto saltam dois versos brilhantes que eu destaquei na ocasião e vou destacar agora, se me permitem. Anseio apenas
pelo que os sentidos não apuram, e ando sempre o lado oposto da vida. Isso aí, meu querido amigo, meus amigos também, é isso aí. Uma alegria estar aqui com vocês, pela felicidade e oportunidade da iniciativa. Eu que te agradeço. Do ano, aí talvez antes a gente ter se conhecido em 83, 74. Eu trouxe para isso. Bom, aí se quiser continuar. Os amigos são importantíssimos, né? E quem tem grandes amigos, eu acho que é uma pessoa muito feliz. E graças a Deus também, eu tenho grandes amigos, assim como a Elilara, né? A gente conheceu no evento e tive o prazer de conhecer pessoalmente o Márcio Catumba, que ele já era amigo do meu ex-esposo, né? Que foi o escritor Silgalino, da ANE, e também do grande escritor também e político Marco Maciel e o Arthur Natal. Né? Então, eu vou ler aqui um texto de Dom Fernando, ponto de reunião de sua humanidade. Seus espelhos multiplicados, sua bibliofilia, os retratos da sua trajetória de indefinível êxtase, a chispa do gênio proliferando a palavra incandescente no jardim dos sonhos objetivados. Tá? Então, meus parabéns, Márcio, muitas felicidades e que você continue sua trajetória linda literária. Muito obrigada. E louvor eterno a quem nos deu amores nobres e nobres cuidados. O poeta que na terra nos fez herdeiros da verdade e do deleite puro em canções celestiais. William Wordsworth, 1770 morreu em 1850. Então, meu caro, eu não vou ler nenhuma das suas poesias, porque a gente vai levar esses livros, eu não quero tomar tempo dos outros. Mas outra coisa que eu queria dizer, que eu esqueci de dizer, o seu último livro é sobre a luz de Lisboa, né? Qual é o título? Que luz boa. Que luz boa em Lisboa. Então eu encerro dizendo: que luz boa em Márcio Catumba. Bravo! Deixa eu agradecer aqui também, assim, que o Raul lembrou desse livro sobre a França, os poetas franceses, e ao imitar esse livro, fiz outros sobre a Itália, e este é o terceiro, que vai ser lançado dia 12, quinta-feira, na Associação Nacional de Escritores. Tem aqui um lembrete, quem quiser. Então, esse livro da polícia francesa é um mérito que está nos grandes poetas franceses. Todo mundo tem interesse em saber de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, do Triamont, Gerard de Nerval, Antônio Artaud, todos esses sujeitos geniais. Eu fiz uma pequena biografia e fui percorrendo a cidade, fazer uma crônica de trajetória na cidade para encontrar a casa deles. E Paris é a cidade dos poetas preeminentes, dos artistas, né? As pontes, aquela beleza toda. Com o convite da nossa querida Elilara. Elilara, eu a conheci exatamente num ambiente de literatura na Universidade de Brasília, quando eu estava na coordenação do evento internacional, e nos foi dada a honra de inaugurar o auditório do Departamento de Letras e Literatura da Universidade de Brasília, onde nós estávamos homenageando Cecília Meirelles, eu e a minha parceira, que hoje está no plano lá de cima, Nazaré Tumoli. Foi quando eu conheci Elilara. E dali em diante, nós sempre nos encontramos, quer nas redes sociais, quer nos eventos de literatura, e eu fiquei muito honrada com esse convite, porque
a minha origem é assim bem internacional, porque eu trabalhei hoje exatamente, eu estou fazendo aniversário no CNPq, foi onde eu comecei trabalhando toda a vida com diplomatas na área internacional, né? Em 1976. Hoje, então, 9 de fevereiro, eu estaria de aniversário se eu não estivesse aposentada. E ali eu tive grandes nomes internacionais, como Dourimar Nunes de Moura. Depois fui para o MCT, o grande ministro na época, Celso Amorim, o nosso que está hoje na Batuta do Itamaraty, né, que também foi nosso colega no MCT. Então, eu fiquei muito honrada com esse convite por estar aqui. E no UniCeub, aos meus alunos eu dizia, eles são a nata do saber. Aí o pessoal das relações internacionais, professora, a senhora é diplomata? Por que a senhora disse que eles são a nata do saber? Eu não precisei dizer, vocês viram aqui, né? É muito invejável, né, a carreira do diplomata. Mas eu, ao finalizar esses agradecimentos e essas citações, abri aqui numa página, e já que o nosso poeta é humanista, a gente também faz referência ao Machado de Assis, né? Humanitas. Eu escolhi, não, caiu em cima deste poema, Fé. Ele é uma pessoa de fé, ele transmite luz a qualquer ambiente que esteja. Uma saudade que é uma pergunta, um vazio que é uma incógnita, uma perplexidade que se faz angústia, como se não houvesse o presente, como se o passado fosse mais que derrota, como se o futuro prefigurasse o delírio. Os encontros são uma ficção de vozes e imagens, comunicação em proporção geométrica, entendimento em proporção aritmética. Sigamos sonhando. Os sonhos nos dão o que a vida nos nega. Tenho por cima dos sentidos a fé em que um dia a humanidade substituirá o fuzil pelo violino e a metralhadora pelo violoncelo. Márcio Catunda. Bravo! Poeta, direi que sou, paródia de um soneto de Olavo Bilac. Ora, falas com astros, Zemané? Vistes Vênus dançando com Bilac? Sabes de que partido Plutão é? Foste à festa com Saturno de Traque? Deslocado leitor de pouca fé? Eu te direi, no entanto, aguento o baque. Netuno me levou no cabaré. Marte, o brigão, me ofereceu conhaque. Inteligências artificiais, direis, cadê o senso, meu rapaz? Amai para entender o meu cordel. A Via Láctea me deu leite e mel. E a NASA me chamou para o bordel, na decência dos cursos siderais, Márcio Catunda. Sua Excelência, presidente, então, o que mais? Quer chamar as pessoas, quem quiser falar aqui? Manuela Souza. Eu escrevi há pouco tempo. Meu primeiro livro, que é esse aqui, ele foi lançado em 2016, e daí para cá eu escrevi mais 4, esse aqui são 5, né?
Então, agora eu vou falar um pouquinho aqui do Márcio, né, do pouco que eu pude captar sobre ele, né, uma pessoa maravilhosa. Meu boa noite especial ao Márcio Catunda, pelo seu trabalho literário, grande relevância e crescimento na literatura brasileira. Honrosa por estar aqui, partilhando esse espaço e a presença marcante de nossa mentora, Eli. E os demais aqui presentes. Grata pelo convite. Falar de um homem bem-sucedido é um privilégio. É muito fácil, pois tem muita graça e nos oferece homenagem que faz o melhor para a humanidade. Seus escritos pulam oceanos, rios, ventos cortando o conhecimento da cultura a outros continentes. Receba meus parabéns e os meus aplausos, Márcio Catunda. Parabéns, viu? É um enorme prazer mesmo estar aqui. Obrigada a todos, obrigada, Eli. Um abraço e boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Sim, com certeza é um gesto de generosidade e prova de amizade, de bondade, né? Algumas pessoas eu já conheço, são amigos que tiveram o trabalho de se deslocar até aqui, outros que ainda nem conheciam muito bem, já vieram também, confiando em que será a Manuela. Aí acontece aqui, eu venho para passe aqui, por favor, por gentileza. Eu estou aproveitando. Muito obrigada. Depois tem mais para vocês. E conhecê-lo, fiquei sabendo da sua obra, li um pouco a respeito, depois que eu recebi o convite. E eu fiz uma leitura de alguns poemas, e eu escolhi um que me tocou, e eu acredito que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo agora, que é a busca pela paz. E me chamou muito a atenção esse poema. E começa realmente falando da paz na nossa casa, em nós mesmos, e depois do mundo. E a gente precisa muito disso. A gente está à procura. E nesse momento que nós estamos aqui, é muito interessante porque é um lugar de paz. Eu agradeço muito a presença de cada um aqui de vocês, de cada pessoa. E que bom que a gente está aqui em paz e tendo esse momento literário, agradável, terno. Isso afaga o meu coração. Então eu vou ler o poema. Hino à Paz. Triste é ver da guerra o rancor sangrento. Irmãos matando irmãos nos conflitos da miséria humana. Hei de aprender que a paz começa em minha casa. Como manifestar-me contra a violência, se ainda sou capaz de agredir meu semelhante? Um dia seremos todos verdadeiramente pacíficos, todos amigos pelo coração, vivendo a igualdade espiritual e o reconhecimento da verdade superior. A lei nos ensina harmonia. Um dia serei essencialmente fraterno, porque me arrependo dos meus gestos insensatos. Mas sou o que no presente se gratifica pela sensação. Sou o que aprende o sentimento mais claro. Duro é viver em desavença. Que a concórdia se estabeleça na personalidade humana. Que todas as virtudes nos defendam e que o ideal estético seja o nosso pavilhão. Um dia, as nações se visitarão em irmandade, sem armas e sem orgulho, e não teremos mais a tristeza dos confrontos. A guerra será uma recordação triste, e o comércio será sem concorrência. Mas
com o objetivo único da subsistência confortável de todos. Há de haver trabalho bem remunerado e oportunidade e instrução para todos. Eu canto o advento do novo mundo e da nova vida, mas não tenho a pretensão de ser profeta. Sou apenas um admirador de Jesus e creio na força de sua palavra. Celebrar esse momento. Então, eu vou ler um poema teu, em que você não apenas se retrata, mas retrata todos nós, não é? A poesia, a resistência da minha poesia. A poesia social anda de ônibus. A poesia lírica anda de táxi. A poesia épica anda de metrô. A poesia espiritual anda de avião. A poesia substantiva anda a pé. A poesia cívica anda a cavalo. A poesia bélica anda de quatro. Coitada. E não sobra eu, um poeta qualquer. Minha poesia está de pé. Qualquer sou eu, você é tudo. A vida é transitória, fulano é transgênero. Quem será? Os alimentos são transgênicos. O infrator transgride. O nômade transmigra. E para terminar, que eles fazem uma confissão pública que todos nós endossamos, dizemos em coro com ele, a minha poesia transcende. Bravo! Por essa oportunidade de estar aqui com você, viu? Para mim realmente é uma honra participar da homenagem ao Márcio e aos seus colegas também. Muito obrigado. Viu? Grato ao Carlos Augusto por nos trazer esse trecho da Bíblia, que é uma das fontes de conhecimento essenciais da humanidade, né? E aí o fundamento da religião cristã, da religião hebraica, e quanta sabedoria, quantos ensinamentos de alta espiritualidade contém a Bíblia. Gratíssimo. Esse aqui, vou passar esse aqui para o Jorge Amâncio. Já está com um outro livro ali, né? O Jorge já veio preparado. Jorge Amâncio, agora pode dar uma palavrinha para nós? Pode ser. Vamos lá? Boa noite a todos. Eu não sou muito de falar. Eu conheci o Márcio no Rio de Janeiro, não sei se você lembra, lá no evento que é a poesia do Corujão, a Corujão da Poesia, do amigo comum, do João. Ele leu uns 2 sonetos, creio que tenha sido soneto, e eu olhei, poxa, esse é um poeta diferente. Porque a gente conhece um poeta diferente porque ele trabalha a palavra, quando você sente o trabalho da palavra, né? Quando ele exercita realmente a palavra. E aqui nós temos vários, né? Não, é soneto, e conversamos, acho que nem 2 minutos, né? Mas virei fã. Depois eu fui atrás da obra dele e falei, poxa, é muito mais rica do que eu imaginava. Muito, mas muito mesmo. Um poeta que está muito além do que eu pensava que fosse. Trabalha as palavras, que sabe o que é dentro das palavras, que sabe conduzir um poema. Né? E me apaixonei. E até hoje, toda uma homenagem a ele, quando ele vem aqui em Brasil, eu sempre tento ver, né? E hoje é claro que eu não podia faltar.
E justamente para agradecer, mestre, agradecer o que faz pela poesia, que é a linha que eu mais conheço, né? E o que fez para mim, que fez mostrar também que, puxa, é bom estudar poesia, é bom aprofundar-se na poesia, é bom saber mexer com as palavras, né? Porque poesia é arte, né? Arte é um negócio meio complicado, né? Eu vou ler o poema que eu achei ali, não tinha preparado nada. Eduardo Rada. Oculista cego ganha prova de tiro. Dentista vende a própria dentadura. Atleta paralítico bate recorde. Suicida-se autor de lições de felicidade. Unanista impotente estupra hermafrodita. Assalta quartel, era a polícia. Pacifista agride ancião. Corrupto escreve obra moralista. Milionário pede esmola. Campeão de natação morre afogado. Aumenta o índice de insalubridade médica. Mendigo empresta dinheiro. Tarado faz voto de castidade. Anão na seleção de basquete. Analfabeto defende tese de doutorado. Mudo dá conferência sobre retórica. Judeu esbanja dinheiro. Gênios varrem ruas. Herói destrói a reputação da pátria. Eu acho muito bom. Obrigado, velho. Juazeiro do Norte, o Márcio Catunda é de Fortaleza, eu sou do sul do Ceará. Eu sou do sul, tá, gente? Sou do Ceará. E a gente tem ainda hoje a Lira Nordestina, que é da Universidade Federal, onde eu me formei em letras, e distribui cordel para o Brasil e para o mundo. A Lira Nordestina é remanescente da tipografia São Bernardo. Na época, nos idos de 1800, final de 1800, começo de 1900, alguma coisa assim, o Leandro Gomes de Barros, que é o nosso Papa do Cordel do Brasil, ele vende os direitos autorais para esse senhor lá da tipografia São Bernardo, e daí em diante, né, mudou de nome, mudou de dono. Hoje pertence à Universidade Regional do Cariri, funciona no Juazeiro do Norte, e tem um cordel, Abraão Batista e Hammurabi Batista, que são lá de Juazeiro, meus amigos, sempre estão aqui em Brasília, na Feira do Livro, na Bienal do Livro, trazendo essa cultura que é imortal. Muito bem. Parabéns. Grato pela presença, pela sua também faz muito tempo. Então, eu acho que muitos sabem, né? A gente organizava lá a convite do Antônio Miranda, sarau na Biblioteca Nacional de Brasília, eu e Jorge Amanso, mas a gente tinha um outro formato, né? Que a gente lia. Então, aqui eu vou simplesmente assistir eu sou do Piauí, mas morei muitos anos no Ceará. Então eu me sinto um pouco ali entre a Serra da Ibiapaba, né? E o Cariri também, que é a Chapada da Araripe ali, é Pernambuco, Ceará e Piauí, ali tá naquele meio, né? E eu abri aqui um poema como aqui o Anderson Bragota fala aqui na orelha, que além de cearense, o Márcio é um cidadão do mundo. Então, esse poema acho que tem a ver com isso, que ele fala fora de lugar e de tempo. Não sei quando me livrarei da impressão de que ando fora de tempo e lugar. Se eu viajasse do Oriente ao Oriente do Oriente, como fez Álvaro de Campos, acharia o meu lugar num campo ou na cidade? Parece-me que também o mundo está fora de lugar e de tempo, porque esse tempo em que vivo e se me afigura uma persona da face de uma identidade enigmática. Não sei.
Não sei se caminho ou se busco refúgio em algum lugar que seja o meu, no passado ou no futuro. Não sei se ao caminhar fujo de mim ou se sou o meu presente, sendo a ausência de alguma coisa. Já disse da vagabundagem lírica, já disse de caminhar veloz e sem rumo. Quando serei o tempo de um silêncio de plenitude? Quando encontrarei o meu lugar nessa história de sentimentos e esperanças? Bravo! Cidadão do mundo. Obrigadíssimo, querida amiga. Obrigado. Muito grato, Marcos. É um privilégio ter sua presença aqui. Uma honra receber aqui tão ilustres amigos, escritores, poetas. Gratíssimo. Eli, você vai os heróis antigos, né? Como Teseu, como Orfeu, os deuses gregos que eram poetas, por isso chamavam deuses, que os poetas tinham mais reputação naquela época do que hoje em dia. Hoje o poeta é um marginal sofisticado. E isso simboliza o esforço do escritor, né? Eu disse no início, não é a pessoa que está aqui falando, mas é a entidade arquetípica do escritor, do poeta, que se esforça, faz tudo para doar de si aquelas mensagens que ele acredita serem úteis para a humanidade. A intenção é boa, não sei se o resultado é bom, mas a intenção é o que importa nesse caso. E quanto esforço faz o escritor, não tem feriado nem fim de semana, trabalha mais do que todo mundo, e às vezes ainda leva fama de vagabundo. Eu digo que o poeta é o vagabundo lírico. Ele sai por aí peregrinando, escrevendo, leva um livro na axila, né, e vai lendo nas filas de ônibus, na fila do banco, depois vai compilando aquele livro, vai publicar. Gasta dinheiro para publicar o livro, gasta dinheiro para botar o livro no correio, depois faz o lançamento do livro, paga para a livraria uma fortuna, e nem sempre é reconhecido. Mas nós não buscamos o reconhecimento, nós sabemos disso. O que nós buscamos é realizar a nossa vocação. Nós nascemos para isso, e cada vez que nós desenvolvemos mais a nossa aptidão, mais nós nos fazemos da escrita, da literatura, do conhecimento, uma obsessão. Fernando Pessoa foi um mártir, viveu só para escrever. A namorada dizia, vamos passear, ele dizia, não tenho tempo, eu preciso criar minha obra literária, não é? E tantos outros, que Balzac escreveu 50 romances em poucos anos de vida, não é? E tantos outros, tanta gente que morreu por nós. E estamos aqui em nome deles, desses heróis que nos representam, fazendo um pouco a nossa parte, imitando. Eu que sou pequenino, mas só fito os Andes, né? Dizia o Castro Alves. E viva a poesia, viva a amizade, a fraternidade. Muito grato, obrigado. E o que mais que eu tinha que dizer? Acho que é isso mesmo. Um abraço a todos. Muitos aplausos! Ele anunciou duas surpresas, né? O troféu, que foi colaboração de todos vocês, que eu disse que ia ter aí uma coisa para molhar o bico. Sim! A fome não se transforma em apetite.